Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 4. Evangelho segundo escreveu Mateus, no seu capítulo 4. Versículo 1 até o versículo 4 também. Mateus 4, do 1 ao 4. Os irmãos encontraram, amém? Diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E você diga amém. Amém. Glória a Deus. Esse texto que a gente acabou de ler aqui é um texto bastante conhecido da igreja, acredito eu. Eu mesmo me lembro de já ter ministrado nesse texto aqui uma vez. Só que a Bíblia é um livro tão interessante que a gente, na nossa leitura anual, a gente vai lendo. E sempre que a gente lê, a gente consegue encontrar alguma coisa que a gente não havia conseguido encontrar no ano anterior, né? E esse texto aqui foi exatamente isso. É um texto que a gente já conhecia, mas que, lendo ele mais uma vez, Deus ministrava algo ao meu coração e eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui essa noite. É o episódio da tentação de Jesus. A gente sabe que Jesus ele vai vir à Terra na intenção e propósito de se humanizar, né? Virar homem, virar humano, a fim de morrer na cruz pelos nossos pecados, para salvar a dívida que a humanidade tinha com a morte. O homem pecou, esse salário era a morte, e o único jeito de a gente conseguir salvação era mediante o sacrifício de alguém que não tivesse pecado. E Jesus veio à Terra exatamente para isso, para quitar a dívida que a gente tinha com a morte, com o inferno, com o diabo. E você sabe que, enquanto Jesus estava aqui na Terra, ele travou diversas batalhas, sejam elas físicas ou espirituais, com esse propósito. Esse aqui é o início do ministério de Cristo. Jesus está iniciando seu chamado, logo após ele ser batizado. A Bíblia diz que ele será conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado nesse deserto pelo diabo. Após um período de 40 dias jejuando, sem comer e sem beber, o diabo vai perceber que após esses 40 dias, a carne de Jesus está muito faminta, sente muita fome. E é nessa hora que o diabo vai se apresentar naquele cenário, na intenção de tentar Jesus. Eu acho interessante que a gente, quando lê que Jesus está durante um período de 40 dias e 40 noites jejuando no deserto, às vezes nos falta a imagem de como está a pessoa de Jesus aqui nesse episódio. Porque se nós formos tentar visualizar alguém num deserto, sozinho, num calor extremo, sem comer, sem beber, sem fazer as suas higienes, durante 40 dias e 40 noites, tenta visualizar isso, e você vai visualizar na sua mente um Jesus bastante horrível de se olhar.
porque a aparência de Jesus aqui é uma aparência bastante complicada. Você imagina alguém 40 dias sem comer, sem tomar banho, sem trocar de roupa, em um deserto. Esse é Jesus. E ele está ali naquele deserto, magro, com fome, fedendo, a sua carne está passando por um processo com certeza de anemia, porque embora ele fosse Deus, ele também era homem. E a natureza divina, embora tivesse embora estivesse forte, a natureza humana de Cristo estava fraca, porque o jejum é exatamente para isso, é para enfraquecer a sua carne, é para mortificar as suas vontades. Então Jesus está em um deserto totalmente necessitado, ele está passando por necessidades ali, necessidades humanas, e é nessa hora que o diabo vai se apresentar a Jesus, na intenção de fazer Jesus desviar do seu propósito. Qual era o propósito de Cristo em vir à terra? Era morrer por nós como homem. E então o diabo, sabendo disso, ele vem à terra na intenção de fazer Jesus cair. Só que a queda que o diabo quer para Jesus aqui, eu ouvi isso uma vez e nunca mais esqueço, que existem quedas que a gente cai para baixo, só que existem quedas que a gente cai para cima, que é a famosa soberba, onde a pessoa se acha tanto que ela está caindo achando que está bem, mas ela acaba caindo, porque a soberba é muito grande, então ela cai para cima, cai do alto. É exatamente isso aqui que o diabo vai propor a Jesus, porque o diabo não tem dúvidas de quem Jesus é, nunca teve. O diabo sabe que Jesus é divino, o diabo sabe que Jesus é Deus. Então o que o diabo vai propor a Jesus aqui, não é que Jesus negue o seu lado divino, mas sim que Jesus negue o seu lado humano. O que o diabo quer propor a Jesus aqui é: você é filho de Deus, você não tem necessidade alguma de passar fome, porque fome é coisa de homem, fome é coisa de mulher, fome é coisa de humano, e você, embora esteja na condição de humano, você também é divino. Então o que o diabo quer fazer aqui é lembrar a Jesus que ele é Deus. Ele está dizendo que você é Deus, você não precisa disso. Nenhum homem pode transformar pedra em pão. Só que você não é um homem comum, você é um homem divino. Então, abra mão da sua humanidade e se agarre na sua divindade. Abra mão do que você é como homem, se agarre em quem você é como Deus. Transforme essa pedra em pães. E negue essa fome humana que você está sentindo. Porque o diabo quer que Jesus negue a humanidade dele, porque o diabo sabia que Jesus negando a humanidade dele ali, Jesus negaria todo o propósito, porque ele não veio à terra como Deus, ele veio à terra para morrer como homem. Então a intenção do diabo é: eu quero que você negue a sua humanidade, na intenção de morrer, e não morra. Eu não quero que você morra. Então, você não precisa passar fome, você não precisa passar esse deserto, você não precisa ficar nessa situação. Agarre-se a quem você é como Deus. Peça ao teu Pai, que Ele vai te dar o que você pede. É como se o diabo mostrasse para Jesus as pedras. É como se o diabo pegasse as pedras na mão e falasse: está vendo aqui? Essas pedras, olhe para as pedras. É só você olhar. Se você olhar e desejar, e querer, e pedir, isso não é pedra, isso vira pão. E o texto vai dizer que Jesus vai ouvir essa proposta do diabo, dele abrir mão da sua humanidade para se agarrar à sua divindade. Você não é humano, você é divino. Então abra mão do que é humano, se agarre ao divino. Aí Jesus vai responder ao diabo. E a resposta dele bate exatamente com isso que eu estou falando. Ele fala para o diabo: nem só de pão viverá o homem, e não o Deus. Porque Jesus naquele deserto
não está ali como Deus, ele está ali como homem. Como Deus, ele sabe que ele não passava fome. Como Deus, ele sabe que ele não tem necessidade. Mas ele está ali para vencer o diabo, não como Deus, mas sim como homem. Aí ele responde: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando Jesus, ele responde ao diabo de toda a palavra que sai da boca de Deus, eu tentei ler isso aqui e entender o que Jesus estava querendo explicar para a gente, deixar para a gente de exemplo. Eu não sou muito bom com questão de original, eu até leio um pouco, mas para passar eu não conheço muito bem, não sou nada bom no tipo, mas o básico do básico, acho que o A e o B eu ainda sei. E eu estava tentando ler isso aqui, e eu descobri, eu acho que os irmãos também sabem disso com certeza, que o idioma que Jesus falava na época era o aramaico, era o que ele conversava, era o que ele falava. Só que a Bíblia, o Antigo Testamento, ela é escrita em hebraico e o Novo Testamento em grego. A gente está em Mateus, então isso aqui é grego. E Jesus, ele está falando em aramaico, porém a tradução aqui é em grego. E em grego existem dois termos para o significado da palavra palavra. Quais são os significados no grego para o termo palavra? O primeiro termo em grego para a palavra é logos. E o segundo termo em grego para a palavra é rema. Primeiro, logos. Segundo, rema. E qual a diferença de um para o outro, já que palavra é uma palavra só? O que é quando é a palavra logos e o que é quando é a palavra rema? Aí eu fui estudar um pouco sobre isso e eu descobri que a palavra, quando o termo dela no texto é logos, palavra é logos, esse termo está inferindo palavra escrita. Aquilo que você escreve e envia para alguém. Alguém pega essa palavra e consegue ler, como se fosse a Bíblia. Então, lendo é a palavra logos. Então, logo aquilo que se vê é logos. Aquilo que se recebe e você recebe para ler, ou você está enviando para alguém, isso é logos. Eu te dou um exemplo da Bíblia. Quando Timóteo vai receber a carta de Paulo vai escrever a Timóteo e vai dizer assim: ninguém despreze a tua mocidade e medita nas palavras desta lei, e não se aparte da tua boca o livro desta palavra. O termo que Paulo está usando ali para Timóteo é logos, porque Paulo está dizendo: a palavra de Deus, leia, a palavra de Deus, medite nela. Você pega o texto, estude, porque o obreiro precisa manejar bem a palavra, logos, da verdade. Então, logos é o primeiro termo, que é palavra escrita, é aquilo que se escreve ou aquilo que se lê. Esse é o termo logos. O segundo termo é rema. Leandro, qual é a diferença de rema para logos? A diferença é que, enquanto logos é palavra escrita, rema é palavra ouvida. É como se rema fosse o que vocês estão fazendo aqui hoje. Eu estou falando e você não estou escrevendo, eu estou falando e vocês estão ouvindo. Então, as minhas palavras aqui, se eu estivesse escrevendo, seria logos. Mas como eu estou falando, é rema. Então, vocês estão ouvindo. Então, logos é escrito, rema é ouvido. Rema é aquilo que se ouve. Rema é aquilo que se recebe. Rema é aquilo que se conversa. Então, rema é aquilo que eu ouvi. Você lembra de quando, um exemplo, a Bíblia diz que, em Lucas 5, a multidão se aglomerava para ouvir as palavras de Jesus. Jesus não estava escrevendo palavra alguma ali. Ele estava falando. E aquelas palavras ali eram palavras rema, que ele falava
e as pessoas ouviam. A Bíblia diz que há uma briga entre Jesus e os fariseus, porque os fariseus entendiam muito do que era o Logos, a palavra escrita. Só que a Bíblia diz que eles ficavam de cabelo em pé quando ouviam Jesus pregar, porque eles falavam: como que pode um filho de carpinteiro ter essas palavras? Porque Jesus não impressionava pelo que ele pregava que estava escrito, mas sim pelo que ele pregava que ele falava. As palavras dele eram de autoridade. Certa feita Paulo vai dizer: eu não vim ter a vocês com palavras de sabedoria, ou seja, com palavras escritas, mas eu vim a vocês com o poder de Deus. Então isso aqui é só para a gente entender a diferença entre Logos e Rema. Logos é a palavra que é escrita, eu me refiro àquilo que eu leio. E Rema é a palavra que é ouvida, eu me refiro àquilo que ouço. Quando Jesus responde para o diabo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, Jesus não fala palavra ali no termo Logos. O termo que Jesus usa ali é o termo Rema, ou seja, o que Jesus está dizendo ali é que o Filho de Deus não se agarra apenas, ou ele ali naquele momento, não está se agarrando apenas naquilo que ele leu, mas ele está se agarrando ali naquilo que ele ouviu da boca de Deus. Ele está dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que ele ouve, ele ouviu da boca de Deus. E a pergunta é: Leandro, que palavra ou qual palavra que Jesus ouviu da boca de Deus que dá a Jesus tanta certeza que ele vai ser vitorioso naquela caminhada? Que palavra é essa que ele ouviu? Você lembra que 40 dias atrás, Jesus está no Jordão, ele vai lá para ser batizado por João. Quando ele vai ser batizado, o texto vai dizer que ele sobe da água. Quando ele sobe, a Bíblia diz que os céus se abrem, uma pomba recai sobre ele, que é o Espírito Santo, e o texto diz que uma palavra é ouvida, uma voz é dita. E qual é a palavra? Que voz é essa? É a voz de Deus dizendo: tu é, ou este é, meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E a Bíblia diz que todos que estavam ali, inclusive Jesus, ouvindo aquelas palavras. Então, você sabe que Jesus vai ouvir da boca do próprio Deus dizendo: tu é meu filho. Então, Jesus sai do batismo e vai para o deserto. Ele vai para o momento de prova, tendo certeza daquilo que ele ouviu. E o que ele ouviu? Eu sou filho de Deus. Aí, tendo certeza daquilo que ouviu, o diabo vai propor a Jesus uma guerra entre o que ele ouviu e o que ele vê. E o que Jesus está vendo ali? O que Jesus está vendo ali é o seu corpo magro. O que Jesus está vendo ali é uma pedra que pode virar pão. O que Jesus está vendo ali é a solidão do deserto. O que Jesus está vendo ali é um momento de prova. Aí o diabo vai pegar tudo que Jesus está vendo e vai contrapor com aquilo que Jesus ouviu. Ele está dizendo: você tem duas escolhas, ou você se agarra naquilo que você está vendo, ou você se agarra naquilo que você ouviu. Aí Jesus vai responder: nem só de pão viverá o homem. E o que é isso aqui? É que eu não vivo apenas por aquilo que vejo, mas eu vivo sim daquilo que ouvi de Deus. E o crente tem que ter essa certeza, porque a gente precisa entender que a nossa vida não é movida por aquilo que a gente vê. A nossa vida é movida por aquilo que a gente ouve. Porque no Evangelho vale muito mais aquilo que a gente ouve do que aquilo que a gente vê. É por isso que em todas as cartas para todas as igrejas, Deus vai mandar João escrever: diga para a igreja, aquele que tem ouvidos, e não é aquele que tem olho, porque quem tem olho vê, mas quem tem ouvidos
ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, evangelho não é sobre ver, evangelho é sobre ouvir. Glória a Deus. Então a gente precisa entender que Jesus só vai vencer o diabo aqui por um motivo: Jesus está agarrado, tendo a certeza das palavras que ele ouviu da boca de Deus. Irmão, porque cá para nós, a estratégia do diabo aqui é a mesma que ele usa hoje. Ele usou com Jesus. E qual foi a estratégia? Se você ouviu que é filho de Deus, por que você está vendo fome? Se você ouviu que Deus é contigo, por que você está vendo o deserto? Se você ouviu que vai dar certo, por que você está vendo dando errado? Então, o que o diabo faz é exatamente o que ele faz hoje. A gente ouve algo de Deus e ele contrapõe naquilo que a gente vê. Glória a Deus. Porque nem sempre, irmão, aquilo que a gente vê vai ser a mesma coisa daquilo que a gente ouviu. Glória a Deus. E às vezes é exatamente isso que Deus faz. Parece que a gente vê fechado, Deus fala, vai que está aberto. A gente vê ruim, Deus fala, não, vai que tá bom. E se a gente se apegar naquilo que a gente vê, a gente não vai. Se a gente se agarrar naquilo que a gente vê, a gente não anda. E por que o crente consegue andar mesmo quando aos seus olhos as coisas parecem fechadas? Porque o meu olho diz que está fechado, mas o que eu ouvi diz que é aquele que tem a chave na mão, que abre aquilo que ninguém pode fechar. Glória a Deus. Então você consegue entender que evangelho aqui, a proposta aqui não é estar preso naquilo que vejo, mas sim naquilo que ouço. Você lembra de Abraão? Ele é o pai da fé. E o que é fé, irmão? Fé é o firme fundamento das coisas que não... Oh, glória a Deus. Mas a prova daquilo que se espera. Aí mais à frente Paulo vai dizer que a fé vem pelo... Glória a Jesus. E ele vai responder, e ouvir pela... Não é palavra logos, é palavra rema de Deus. Ou seja, quanto mais você ouve Deus falar contigo, mais fé em Deus você tem. Você lembra de Abraão? É por isso que ele é o pai da fé. Porque Deus chegou e falou assim, Abraão não conhecia Deus. Abraão não tinha um relacionamento com Deus. Ele vivia numa terra em que vários deuses existiam. Até que o Deus verdadeiro se apresenta para ele e fala assim, Abraão, Senhor, sai daí e vai para lá. Porque eu vou te fazer prosperar. Onde você chegar, eu vou te dar a terra. O texto vai dizer que Abraão creu em Deus. Ele creu em Deus, está escrito, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabe o que significa isso? Abraão tem tanta fé em Deus, que não pediu para ver a terra. Ele falou, é para ir? É. Para onde? Não sei, mas estou indo. Porque eu não preciso ver, eu apenas preciso crer. Eu ouvi o que Deus falou comigo. Glória a Deus. Aí Abraão sai da onde mora e vai rumo aonde ele nem sabe para onde é, mas crendo naquilo que ouviu. Sabe qual foi o problema? É que ele vem com Ló. Glória a Deus. E quem é Ló, irmão? Ló é o primo de Abraão, ou sobrinho, entenda como quiser, que vive pelo que vê. E Abraão vive pelo que crê. E Ló vive pelo que vê. Abraão é o ouvido, Ló é o olho. Aí tá os dois caminhando junto e crescendo, até que há uma contenda entre eles, entre os pastores. Abraão, irmão, acho demais. A Bíblia diz que ele vai perceber que a terra é muito grande para compor os dois. É como, não dá, a cidade ali não dá para 2 fazendeiros daquele porte. Sabe o que Abraão fala? Abraão é o mais velho. Abraão tem o direito de escolha. É Abraão que é o chefe. Ele chega para Ló e fala assim, Ló, escolhe. Glória a Deus. Você tem noção que ele podendo escolher, ele fala assim, escolhe. A vez é dele, ele fala, não, eu passo a minha vez para você, a terra que tu quiser, direita ou esquerda. Se tu escolher direita, eu vou para a esquerda. Se tu escolher esquerda, eu vou para a direita. Abraão, irmão, tem tanta certeza do que ele ouviu de Deus, que ele sabe
que a prosperidade, o sucesso, a vitória não está na terra. Glória a Deus. Abraão sabe que o sucesso não está na terra. Olha o que Deus disse: aonde você chegar, eu vou te dar a terra. Então, não é a terra que me faz, sou eu que faço a terra. Glória a Jesus. O que Abraão fala para Ló? Ló, escolhe. O texto vai dizer que Ló vai, tá na Bíblia isso, levantar os olhos e verá as campinas de Sodoma e Gomorra. E quando ele olha, ele fala assim: é atraente, é bonito, é belo, é legal, quero a melhor parte. O texto vai dizer que ele escolhe pelo olho Sodoma e Gomorra. Quando ele escolhe Sodoma e Gomorra, Abraão vai para o outro lado e Ló vai para lá. Eu te pergunto, irmão, quem é que saiu vitorioso na história? Abraão ou Ló? Abraão. Por quê? Porque Abraão não caminhava pelo que via. Abraão caminhava pelo que ouvia. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Jesus. Olhe para alguém e diga: não é pelo que vê, é pelo que a gente ouve. É pelas palavras de Deus. É nessas palavras que eu terei sucesso na minha caminhada. Porque às vezes a gente olha para algo e se a gente for preso ao que a gente vê, a gente não faz, irmão. Se a gente for preso, porque eu não tenho outra palavra, eu acho que Deus faz para dar um choque mesmo. É a gente vendo algo e Deus fala: não, é outra parada. Aí, um homem carnal que há em mim não consegue entender isso, porque há uma guerra entre o carnal e o espiritual. O carnal é aquele que anda pelos olhos, o espiritual é aquele que anda pelos ouvidos. Glória a Jesus. E esse ano a gente está iniciando, irmão, e a gente vai andar pelos olhos ou a gente vai andar pelos ouvidos? Eu vou andar por aquilo que vejo, eu vou andar por aquilo que ouvi de Deus. Independente do terreno que eu estou, independente do ambiente que eu estou, independente da situação que eu estou, se Deus falou, eu confio mais no que Deus falou do que naquilo que eu vejo. Glória a Deus. É isso que a gente precisa, confiar mais naquilo que a gente ouviu do que naquilo que a gente vê. Porque evangelho não é sobre visão, evangelho é sobre audição. Teve uma vez que a mulher de Jeroboão, ela vai querer pegar o profeta numa armadilha. Aí ela vai perguntar: quantos anos o profeta tem? O profeta está com 99 anos, não está enxergando nada, está cego. Aí o texto vai dizer que ela vai se fantasiar. Ela vai colocar uma roupa para disfarçar quem ela é, porque o profeta não enxerga muito bem, ela fantasiada vai ficar pior ainda. Aí ela vai para a casa do profeta na intenção de: o profeta não está enxergando mais, o profeta não está vendo mais, o profeta não vai saber nem quem eu sou. A Bíblia diz que ela vai chegar na porta da casa, ela não vai chamar para entrar, ela vai entrar. Quando ela bota o pé na porta, o texto diz que o profeta fala assim: entra, mulher de Jeroboão. Glória a Deus. A mulher fez de tudo para não ser vista, para não ser reconhecida, mas ela esqueceu que o profeta não anda por vista, profeta ouve a voz de Deus, e Deus não deixa ninguém enganado. Glória a Jesus. Então é sobre isso, irmão, não é sobre o que eu vejo, é sobre o que eu creio, é sobre o que eu ouço de Deus. Porque a verdade é que, e eu repito isso aqui, quando a gente se agarra naquilo que a gente vê, a gente não consegue. Porque nem sempre o que eu vejo será a realidade, será o que eu quero que seja. Eu vi uma moça pregando na minha igreja, e ela falou uma frase que eu não esqueço. A frase que ela falou é: Deus não é refém da tua realidade. Você pode dizer isso para alguém? Diga: Deus não é refém da tua realidade. Porque às vezes a gente acha que a nossa realidade faz Deus ser refém dela. A gente pega a nossa realidade e fala: Senhor, a realidade é essa aqui, não bate com o que o Senhor está falando. Só que um Deus que escolhe uma virgem para ser mãe, uma velha para ser outra mãe, Deus
Deus não está preocupado com as suas realidades. Deus não está preocupado com as possibilidades de como vai acontecer. É o que ele disse para Maria: Maria, você vai ser mãe. Sabe o que ela respondeu? A realidade não condiz. Por que não? Olha o que ela fala para Deus: não conheço varão. Ou seja, como que eu vou ser mãe se eu vou ser virgem? Se eu sou virgem, perdão. Ou o que ela está falando é: Senhor, a tua palavra é essa. A tua palavra é essa. Só que a minha realidade é outra. A gente fala assim: tranquiliza. Porque o que eu vou fazer não virá pelos teus meios. O que eu vou fazer virá pela minha palavra. Aí sabe o que ela fala? Então cumpram-se em mim as palavras do Senhor. Oh, glória a Deus. Deus não depende das nossas realidades para fazer nada. Se Ele quiser fazer, uma palavra dEle é suficiente para que seja feito. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmão, a palavra que eu tenho para nós aqui essa noite é que a gente não se prenda naquilo que a gente vê. Porque se a gente se prender naquilo que a gente vê, sempre vai se chocar com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente crê. Eu termino aqui te dando um exemplo sobre isso. Eu estava lendo esses dias 2 Reis 4, que é quando o profeta vai receber a notícia da mulher que está com um credor querendo levar os 2 filhos embora. Ela era ex-esposa de um profeta que havia morrido, ela era viúva. Aí o marido morreu, fica uma dívida. O credor chega e fala: você tem dinheiro? Não, vou levar teus filhos para ser escravo até pagar a dívida. Ela vai no profeta e fala assim: profeta, meu marido morreu, temia a você, temia ao Senhor. O credor está na minha porta querendo levar meus 2 filhos e eu não tenho mais o que fazer. Aí o profeta pergunta para ela assim: o que é que você tem na tua casa? O que você tem em casa? A resposta dela para o profeta é: a tua serva não tem a não ser uma botija de azeite. Esse "a tua serva não tem nada" aqui é literalmente nada. Como que alguém consegue viver com 2 crianças dentro de casa sem ter nada? Se o marido dela, segundo a tradição, era Obadias, que tinha dinheiro para alimentar muita gente. Ele alimentou lá os 7.000 profetas, na tradição. Então, como que essa mulher consegue não ter nada em casa? Cadê os móveis dela? Cadê as coisas dela? Irmão, aquela mulher já vive aquilo ali há um tempo. O credor vem, cobra, ela não tem dinheiro, leva. Aí leva o sofá, aí leva a cama, aí leva isso. É igual a agiota, né? Vai levando tudo que você tem. Até o ponto de não ter mais nada, ele levar você. Não é assim que é o agiota? É assim mesmo. É exatamente isso aqui. Ele vai levando tudo. Quando não tem mais o que levar, ela fala assim: a tua serva não tem mais nada em casa. Eu só tenho um azeite. O azeite, isso aqui, guarde isso aqui, é tão insignificante, tanto para ela, quanto para o agiota, o credor. Porque nem ele quis o azeite. Ela já havia dado tudo. Ficou o azeite. Por que ficou o azeite? Porque nem ele quis. Ela era algo, irmão, tão desvalorizado para a dívida dela, que ela falou: isso aqui não vai ser daqui que vai vir a solução. Ela chega no profeta e fala: eu não tenho nada. Tudo que eu tinha eu já fiz. Só ficou uma botija de azeite. Aí o profeta fala para ela assim: vai, pega vaso emprestado com as vizinhas, entra dentro da casa, fecha a porta sobre ti e teus filhos, derrama o azeite nas botijas. Eu acho engraçado que geralmente o milagre, ele acontece. Milagre acontece. É igual Jesus fazer milagre. Tá passando, alguém tocou, aconteceu. Tá entrando, ele botou a mão, aconteceu. Milagre geralmente acontece. Milagre não é ditado. Esse milagre aqui é ditado. O profeta fala exatamente o que vai acontecer. Vai, pega vaso emprestado, recolhe os vasos, pega teus 2 filhos, entra dentro de casa, fecha a porta, pega a botija de azeite, derrama sobre os vasos, vai encher os vasos todos. Depois que encher tudo, você pega o que está cheio, vende, pega o dinheiro, paga a dívida e vive do resto. Então o profeta falou o passo a passo do que ia acontecer.
faz isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, porque vai acontecer assim, assim, assim. O texto vai dizer que a mulher sai dali e vai direto na casa da vizinhança pedir vaso emprestado. Só que o que ela tem em casa, irmão? Uma botija de azeite. E o que ela está pedindo? Vasos emprestados. É como se ela tivesse 200 ml de azeite. É como se ela tivesse 200 ml e está pedindo galão de 2, 3, 4, 5 litros emprestado. Aí agora ela está dentro de casa com galões vazios e uma botija de azeite cheia. Ou pouco vazia. Por que essa mulher faz isso, irmão? Se ela fosse olhar para a realidade dela, ela nem tinha coragem de pedir vaso emprestado. Aleluia. Se ela fosse olhar para a situação dela, ela não tinha nem cara de chegar na vizinhança e falar, me empresta o teu vaso aí, porque eu tenho uma botija de azeite lá e vai encher. Irmão, por que ela faz isso? Porque ela tem tanta fé, não na realidade dela dentro de casa, mas naquilo que ela ouviu da boca do profeta. Glória a Deus. A realidade dela é uma, só que o que ela ouviu é outra coisa. Aleluia, glória a Jesus. Aí sabe o que ela faz? Eu ouvi e creio naquilo que eu vi. Ela não teme, ela não tem medo, ela pede emprestado. Irmão, e não me pergunte como. O que aconteceu ali é que foi mais ou menos o que aconteceu lá nos 5 pães e 2 peixinhos. O Jesus trabalhou ali da mesma forma. Tinha 200 ml aqui, e digamos que tinha 30 litros aqui para encher. Aí ela pega as 200 ml aqui e derrama. Ela vai derramando, é como se isso aqui, né? Isso aqui, digamos que tinha 200 ml. Ela vai derramando, vou derramar não, já com isso fica tranquila. Ela vai derramando, e quando ela derrama, o que está aqui continua aqui e enche o que está ali. Você consegue entender que aqui não faltou, continuou e lá encheu? É exatamente o que aconteceu lá com 5 pães e 2 peixinhos. Jesus cortava e dava, cortava e dava. E quando ele cortava aqui e entregava, não parava. Todo mundo, como que pode isso? Porque não é o que você vê, é o que você ouve. Então essa mulher, ela está crendo tanto naquilo que ela ouviu, que ela está fazendo tudo que o profeta falou. Por quê? Porque ela falou, eu não estou presa na realidade que vejo. Eu estou presa naquilo que eu ouvi. Se Deus falou que vai, pode ser pouco, irmão. Glória a Deus. Se Deus falou que vai, pode ser 200 ml para 5 litros. Se Deus falou que vai, pode ser um currículo pouco preparado para uma porta muito grande. Se Deus falou que vai, pode ser um diagnóstico de morte para um negócio que não tem jeito. Se Deus falou que vai, vai, em nome de Jesus. Se Deus falou que pode, pode, porque não é daquilo que vejo, é daquilo que creio. Glória a Deus. Então o que está acontecendo aqui é exatamente isso, e eu encerro. É Jesus dizendo, eu não vou negar. E por que eu não vou negar? Porque o que vejo é deserto. O que vejo é situação complicada. O que vejo é o meu corpo magro. O que vejo é uma fisionomia suja. O que vejo é isso. Mas eu mesmo vendo isso, eu sei o que eu ouvi lá atrás. Glória a Deus. Eu sei, eu tenho certeza de quem falou comigo. Glória a Deus. Então, irmão, saia daqui tendo uma certeza. Maior é aquele que falou contigo. Maior do que tuas realidades. Maior do que teus cenários. Maior do que aquilo que você vê. É a palavra daquele que tem falado com você. E eu não posso, esse ano, me prender naquilo que vejo. Eu preciso me prender naquilo que ouço. Glória a Deus. Então eu te convido essa noite a chegar na tua casa. Eu não sei qual é a tua realidade lá, mas Deus diz, a tua realidade não interfere em você. A realidade é uma, mas a minha palavra é outra. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus.
É como Deus falou com um profeta no vale. O que você vê? O que você vê? Não, vejo um montão de osso seco, tudo morto. Ao profeta, o que você vê? Vejo isso. Aí Deus fala assim, eles vão poder viver? Sabe o que o profeta, tu que sabe. Olha o que Deus fala para ele. Então profetiza. Profetiza o quê? Está escrito, profetiza ao Espírito que a vida venha dos quatro cantos. Então sabe o que é isso aqui? É que você está vendo um cenário, mas o que você vai profetizar é outro. Por quê? Porque não é... Irmão, isso aqui, eu terminei aqui. Não é, porque a visão é aquilo que entra. A visão é aquilo que entra. Correto? Correto? A visão é aquilo que entra. Só que a audição também é aquilo que entra. Você vê, você está absorvendo, você ouve, você está absorvendo. Absorvendo. Então, o que você ouve, o que você vê, é o que entra. Aí Deus está dizendo para o profeta, você está vendo o quê? Eu estou vendo osso. Eu estou vendo osso. Ele está vendo o osso. Aí Deus vai falar, então profetiza, vida. Deus vai falar. Ele vai ouvir. Aí ele vai ter que fazer sair, falando. Ele vai ter que sair, fazer sair. E o que ele vai fazer sair dele? E o que ele vai compartilhar dele para aquele cenário? Aquilo que ele ouviu ou aquilo que ele viu? O que ele vê é a morte. O que ele ouviu de Deus é que vai ter vida. Sabe o que ele fala? Eu profetizo vida a esses ossos. Glória a Deus. Irmão, não deixe esse cenário determinar a tua fé. Não deixe o que você vê determinar quem você é. Não vivo pelo que vejo, eu vivo pelo que creio. Eu sei que maior é aquele que prometeu e ele é fiel para cumprir as suas palavras sobre a minha vida. Fique em pé comigo em nome de Jesus. Glória a Deus.